Muita gente me pergunta, e aí, quem é o anticristo? Quem são os 144 mil? Quem são as duas testemunhas? Porque tem tanta gente envolvida nesse período que vai, então, o futuro... Assim como... Porque é uma cópia tosca de Cristo, né? O anticristo. Então vai ter um profeta que vai profetizar a vinda do anticristo, ou não? Como teve... Ó, existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo... É o anticristo. E o Espírito Santo... O falso profeta. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final desses 7 anos é que Jesus vem e acaba com tudo, né? Aí vai ter o milênio, e depois, no final do milênio, Satanás é solto de novo, e no final de tudo, Cristo vem governar sobre a terra. Aí não haverá mais choro, não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós teremos a vida eterna, e o Senhor vai governar com um cetro de justiça, de paz e de misericórdia. O que vai acontecer é maravilhoso. Agora, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se prepara para isso. Está tudo acontecendo. Cara, você pensar bem, o FDA esse ano já autorizou que o Elon Musk comece a colocar chip em seres humanos. Eu vi essa notícia aí. No cérebro. Do primeiro teste. Como a Bíblia diz, na testa e na mão direita. Eu tenho um amigo lá em Israel, na verdade ele é amigo do Guto, que é meu amigo, e ele estava contando pro Guto, que o Guto foi lá fazer uma visita para ele, e falou, cara, ele é judeu, ele nem sabe dessas coisas. Ele falou assim, eu tô horrorizado. Guto, por quê? Não, porque outro dia veio um cara aqui, foi comprar um negócio, na hora de pagar, eu falei, como você vai pagar? Cartão de crédito? Ele falou, não. Pôs a mão assim, desse jeito que eu tô te mostrando, já tinha em cima do leitor. Do leitor, e o leitor leu. Então já estava chipado, cara. Então hoje na Suécia já tem muitas pessoas dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que quando chegar a hora da marca da besta, eu já te falei, né, do 666, que na minha opinião é a internet. Na hora que chegar, a Bíblia diz que o falso profeta vai obrigar que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos e livres, tenham uma marca sobre a sua na testa e na mão direita, e que aqueles que não tiverem não poderão nem comprar nem vender. E fala dessa marca que o número dela é o 666, né? Que na minha opinião 666 é o Vav, 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 que é o www, né? Porque o Vav é o número 6 na língua hebraica. E o Vav, quando você escreve o www em hebraico, é www, é Vav, Vav, Vav. Portanto, 666, né? Então, assim, tá tudo caminhando. Olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta, eu digo que tem alguns candidatos, né? Alguns falam, quem que é o anticristo? Tem gente que fala que é o Bill Gates, outros falam... O Trump pode voltar, pode ser ele. Eu até brinco, né? Que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei, tá mais para Trump do que pro Jared. Porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande... que não respeita as mulheres, eu falei, cara... Não, e outra, só falta dizer que ele tem topete. Vamos fazer um exercício aí. Eu acho difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele tem uma boa relação com o Putin. Ou seja, ele acabaria a guerra. Traria uma paz aparente, que tem tudo a ver com... Não, e quem que estava fazendo esse acordo? Exatamente. Não, mas aí as pessoas dizem, mas é o Jared, porque o Jared que é judeu. Não, mas... Cara, eu sei lá. Tem alguns candidatos, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista de controle. Esse Elon Musk, cara, eu fico de olho nele. Exato. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. Ele. A Neuralink, ele sozinho. Agora, os satélites... Starlink. Neuralink desculpa, Neuralink é Starlink. Starlink. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. GPS controla banco, GPS controla as rotas de avião, tudo, né? GPS controla o tempo, controla tudo. Se você acaba com o GPS, o que acontece com o mundo? Volta para a idade da pedra. Então ele controla os ares já. As armas. Mas ele controla agora as relações sociais.
O Twitter não é mais Twitter, agora é o X, Ou o Twitter. né? Virou o super aplicativo X, que quando ele comprou tinha 550 milhões de pessoas. E o objetivo dele é alcançar em 4 anos 4 bilhões de pessoas. Ah, é? E vai ser um super aplicativo, que vai ter tudo nesse aplicativo. Você vai pagar as contas bancárias, você vai ter nesse aplicativo, por exemplo, um Netflix da vida, as Sei, coisas. tudo. Vai ter tudo. É um super aplicativo, uma coisa só. Um cara vai controlar a economia do mundo, de metade da economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas. E... Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Eu não sei se você viu a propaganda que ele estava fazendo, Não. dizendo assim, que coisa boa você manter as suas memórias que você porventura esqueceu com facilidade para acessá-las. Porque esse chip, né, ou esse nanorobô, esse dispositivo, a pessoa vai armazenar lembranças. Então, se o cara está com um Alzheimer, está começando a esquecer as coisas, ele vai ter condições de acessar as memórias. Cara, quem não vai querer uma coisa dessa? Imagine quando começar a acessar a internet pelo pensamento. Se 666 é o número da besta, Paquito é 333. Por quê? Que é meio besta. Por essa você não esperava, hein, Paquito? Então, assim, tem alguns caras, existem muitos nomes interessantes, né? É. Por exemplo, Emmanuel Macron. Por quê? Emmanuel é o nome de Jesus. Ah, é? Uai, Emanuel? o anjo Gabriel disse para Maria. Ah, é. Que o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Imano, conosco. El, Deus. Deus conosco. O cara chama Emmanuel Macron. Deus grande, de macro, de grande, do grego. Esquisito também. É. Tem vários aí que tem. Outro dia eu estava pensando, falei, pode ser que não seja nenhum desses. Eles sejam só os apóstolos do anticristo. Caras que estão usando, dominando em áreas específicas para depois chegar e preparar o ambiente para o futuro anticristo. Falam Né? do próximo Papa também, né? Na minha opinião, o Papa não pode ser, né? Embora os adventistas Por digam... quê? Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Entendi. Mashiach, ou Messias, é a palavra ungido. Tá? A palavra Mashiach, da onde vem Messias, que é Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias. Então o que significa Cristo? Ungido. Mas ungido para quê? Ungido para ser rei. Porque esta era a palavra que se usava, porque os reis que iam ser reis, eles tinham que ser ungidos com óleo, derramava sobre eles e tal. Então, o Cristo, porque um dia ele vai governar sobre o mundo, o rei do mundo. O anticristo vai ser um líder político. O falso profeta, que é a besta que subiu da terra, lá no livro de Apocalipse capítulo 13, a figura dele é tem a cara de cordeiro e tem 2 chifres. O cordeiro é o animal do sacrifício, portanto ele é um sacerdote. E ele que vai dizer para o mundo que as pessoas vão ter que adorar a besta, a primeira, que é o anticristo, e a sua imagem. Então, na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Poderia ser um falso profeta. Tá. Mas se não for um papa, vai ser um líder religioso poderoso. Então, está preparando o mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo se preparando para a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre isso? Não, o que é? Da ONU, a Agenda da ONU. Ela tem 17 itens, diretrizes que eles querem mudar. Já ouviu falar do reset econômico? Já. O pessoal tem falado muito a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, o que é isso? Eles querem mudar, eles querem estabelecer leis que sejam globais. Eles querem investir só em energia limpa, não querem mais investir em nada que tenha a ver com petróleo, mudar toda a matriz energética, os carros. Mas não só isso, eles estão falando de um mundo em que ninguém vai ser dono de nada e todo mundo vai ser feliz. Cara, eu tenho um casal de amigos na França, depois você pesquisa aí, a Lei 49.3 na França.
É uma lei em que o Macron, quando ele usa isso sobre um projeto que ele quer passar, o Congresso Nacional tem 24 horas para derrubar a lei. Se não derrubar em 24 horas, ele não precisa mais do Congresso. Ou seja, ele pode governar desse jeito. Porque como é que você consegue derrubar uma lei em 24 horas? Você sabe que não existe. É discussão, é gente daqui, gente dali. Passou 24 horas, caducou. E ele já está dizendo que ele vai usar essa lei para um monte de coisas. Ou seja, o mundo está caminhando para um tempo em que não vai mais ter democracia. Onde o Congresso não vai mandar, os líderes das nações vão mandar, vão fazer o que quiserem, em todas as nações. Isso está caminhando para quê? Para uma agenda global, que vai ser, obviamente, uma agenda de controle sobre o mundo, e inclusive o anticristo vai ser o líder disso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente não tem que focar simplesmente no fato que vai acontecer de ruim. Porque no final de tudo, Jesus vem. Então, qual é a comparação com a primeira vinda e a segunda vinda? Tem algum tipo... Quer mais um? Não, vou beber água. Aqui tem água. Tem alguma simetria, alguma similaridade? Vai ter também... Ele vai vir de uma mulher virgem? Não. Vou explicar para você. Eu vou ler para você um texto aqui, ó, que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, né? Isaías 61, 1. Isso aqui é o profeta Isaías trazendo uma palavra profética, mas apontando para Cristo. Tá? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz que o Messias iria apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Detalhe: quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado, ele nasceu... Tem algumas cidades importantes para Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, ele exerceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Mas quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga e é convidado para ler as escrituras que estavam no dia e comentá-las. E o texto do dia era esse. Então ele leu esse texto e disse: hoje se cumpre em mim as escrituras. Ou seja, eu sou esse cara que eles estão falando aqui, o Messias. Aí quiseram até apedrejá-lo, levaram ele num precipício. Você chegou aí lá no Monte do Precipício, lá em Nazaré, ou não? Não. Então, tem um lugar que eles quiseram jogar ele do precipício, mas ele atravessou e saiu. Mas o detalhe que eu queria citar aqui é que essa profecia fala de apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Só que quando ele usou esse texto, ele só falou do ano aceitável. Por que ele omitiu o dia da vingança? Porque o ano aceitável diz respeito à primeira vinda. Ele veio para pregar. É o tempo de você aceitar o meu evangelho e ser salvo. E quando ele vai trazer o dia da vingança? Na segunda vinda. Na segunda vinda ele não vai nascer. Ele vai aparecer no céu, entendeu? E vai acabar com tudo. E ele vem, como diz Apocalipse 19, né? Na batalha do Armagedon. Você foi lá em Megido, né? Viu aquele vale de Jezreel, aquele lugar extraordinário, né? Lá vai ter 200 milhões de soldados. Eu sempre pensei, como é que pode caber 200 milhões de pessoas? Ali cabe. Vai estar tudo empinhado dos exércitos inimigos e ele vai acabar com tudo, entendeu? Eles vão sitiar Jerusalém e ele vai vir do céu e vai destruir os exércitos do anticristo. Então ele vem para ser o juiz na segunda vinda. Na primeira, ele é o cordeiro. Na segunda, ele é o leão. É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê Deus com um rolo selado, com 7 selos. E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os selos? E houve um silêncio, porque ninguém era digno. João começa a chorar. Porque ele fala:
Ninguém foi encontrado digno. Aí ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. E aí ele vê entrando na sala do trono Jesus com roupa, como cordeiro, ensanguentado nas suas roupas, tomar o livro da mão de Deus e começar a abrir os selos. Isso significa que o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Então, se na primeira vez ele veio para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, na segunda vez, quando ele vier, ele vem para estabelecer o juízo. Então aí, meu querido, aí não vai ter para ninguém. Aí quem o aceitou vai entrar no gozo, na presença dele na eternidade. Quem não aceitou vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Por que ele tinha, era parte da profecia, ele nascer de uma virgem? Por que tem esse... Era profecia. Eu vou ler para você o texto de Isaías 7,14, que diz assim... Isaías é o cara, né? É o cara que viu Cristo mais do que ninguém. Olha o que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. 730 anos antes de Cristo. Caramba. Por isso que quando o anjo Gabriel chega para ela para dizer: Maria, tu és bendita entre as mulheres. Tu achaste graça diante de Deus. Você vai conceber um filho, o filho de Deus. Ela falou: mas como? Eu sou virgem. Eu não conheço o homem. Aí ele diz: o que nascerá de ti é do Espírito Santo. Então é extraordinário. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Porque quem transmite o pecado é o homem, não é a mulher. Quem é que comeu a fruta primeiro? A mulher. E por que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo? Então. Porque foi por Adão. Não foi por Eva que entrou o pecado no mundo. E por quê? Porque Deus falou para Adão para ele não comer, não foi para Eva. Quem desobedeceu foi Adão. O inimigo usou a Eva, mas a ordem não foi para ela, a ordem foi para Adão. Então quem quebrou a ordem de Deus foi Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. A transmissão do pecado é pelo homem. Por isso que Jesus podia ter uma mãe, mas não podia ter um pai humano. Porque senão ele teria o pecado em si mesmo. E a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo, sem pecado. Eu e você, Vilela, nascemos em pecado. Você não tem escolha de dizer: não vou pecar nunca. Você vai pecar. Porque está dentro de você. Jesus, não. Ele não tinha pecado. Mas ele foi tentado e resistiu. Entendi. Então por isso que tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem, né? Então na segunda vinda a gente não precisa ficar procurando sinais de que tal pessoa pode ser o Cristo ou não. Uma pessoa que fala isso. Não, Cristo não. Esse que se falar que é o Cristo, ele é o anticristo. Entendi. Ou um dos anticristos, né? Falso profeta. Porque Cristo ele vai aparecer no céu, ele não vai aparecer na terra. Tá. Entendeu? Então a chance do Henrique Cristo ser Cristo Zero. é zero. Você tá me dizendo Total. que aquele cara que fala ao pai com aquela coroa de pelúcia lá, que não é de espinho de verdade, mas não tem chance de ser Cristo. Não. Fico mais aliviado. O maior sermão de Jesus foi exatamente sobre os sinais que vão anteceder a sua volta. E a razão disso é que ele quer que você saiba identificá-los. De fato, é impossível afirmar o dia e a hora que Cristo virá. Mas isso não pode servir como justificativa para que você não estude a respeito do fim dos tempos. E a Bíblia nos mostra isso. Veja, por que Jesus investiu tanto tempo falando a respeito do fim dos tempos, se ele poderia falar mais sobre conduta de vida, sobre santidade, por exemplo? Porque Jesus mesmo, depois de ter cumprido a sua obra e subido aos céus, se revelou a João na ilha de Patmos para dar ainda mais revelações
sobre as coisas que iam te acontecer no tempo do fim? Jesus sabia que o livro de Apocalipse seria o último livro das Escrituras e que aquela seria a última aparição dele na Bíblia. Então, por que ele escolheu encerrar a sua palavra falando justamente a respeito do fim dos tempos? Eu te respondo, porque o fim dos tempos será o momento mais dramático, mais glorioso de toda a história. As nações serão julgadas. Cristo vai se casar com a sua noiva, vai estabelecer o seu governo absoluto sobre a terra e vai preparar um lugar para que o Pai venha habitar entre os homens. Todos poderão ver e se maravilhar com a glória visível de Deus. Aquilo que os profetas viram em partes estará visível por completo. É por isso que Jesus espera ansiosamente por esse dia. Mas a pergunta aqui é a seguinte: e você? Você está à espera desse dia? O quanto você tem mergulhado no que as Escrituras dizem a respeito do tempo do fim? Saiba que a sua revelação acerca do fim determina completamente a maneira como você vive hoje. E se você está vivendo como quem espera a morte para, enfim, ser livre deste mundo mal, você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Aquele que conhece e mergulha nas revelações acerca do tempo do fim, tem o seu coração inundado de amor e fica fortalecido na esperança e recebe uma ousadia sobrenatural para pregar o Evangelho assim como Jesus pregou. E esta pessoa vai proclamar dizendo: arrependam-se e creiam em Jesus, porque o reino dos céus está próximo. Meu querido, minha querida, daqui a poucos dias eu vou dar a maior aula que eu já dei sobre os sinais descritos no livro de Apocalipse. E nela eu vou apontar as 7 tendências que me fazem acreditar que nós estamos às portas da volta de Jesus. Participe e tenha o seu coração aquecido, inundado de paixão pelo Senhor, assim como meu coração está. Esta aula será gratuita. Basta se inscrever para participar. E eu te espero lá.